Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você sabia que o site da Sara está de cara nova? Isso mesmo, com um visual mais moderno, interativo e fácil de navegar. Tenha acesso às ministrações de cultos e eventos, notícias, endereço das igrejas e transmissões ao vivo. Lá você também acessa os blogs dos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, Lucas e Priscila Cunha e muito mais. Em um único local você tem acesso aos sites da Arena Jovem, Parceiros de Deus, Rede Gênesis, Rádio Sara Brasil e faça suas compras na SBR. Acesse e cresça. Eu passei anos da minha vida tentando colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi, toda a minha experiência. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí e pela graça de Deus eu consegui vivenciar. Quando me veio a ideia de escrever sobre a minha história, eu decidi fazê-lo pensando nos meus netos, pensando nas próximas gerações, pensando em pessoas com quem eu não vou ter a privilégio e a oportunidade de conviver. Aqui eu derramei a minha alma. Eu derramei aqui nesse livro a minha história, eu derramei meu coração. Aqui eu compartilho detalhes íntimos de um homem apaixonado por Deus e pelo Evangelho. Tem histórias aqui que eu nunca contei, nunca compartilhei com ninguém. Tem a minha paixão pela igreja, pelo perdido, pela ciência, pela fé do Evangelho que transforma um homem bruto, um homem rude, em uma nova criatura. Quero dizer para vocês que esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Aqui tem lágrimas e sangue derramado diante do nosso Deus, com muito suor, com muito trabalho. Deus abençoe todos que vão mergulhar nessa leitura e oro para que seja bênção para vocês. Não é impossível, você só precisa conhecer o segredo. Eu sou o Rafael Cortázio, tenho 28 anos e vou te fazer ser 199. Quando você ouve a palavra liberdade, o que vem à sua mente? Desde a queda de Adão, a humanidade é cativa do pecado e isso trouxe consequências devastadoras. Guerras, doenças, falências, separações são resultados de uma vida longe de Deus. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No mês de setembro, vamos juntos tomar posse dessa verdade. Participe da campanha Conquistando Minha Liberdade em uma Sara perto de você. Você ora todos os dias.
lê a Bíblia. Você se santifica. Você fecha todas as portas da sua vida para o mal. Mas e se eu te dissesse que ainda há janelas abertas na sua alma? Filmes, séries, novelas, tudo isso é tão comum, tudo isso é tão normal. Mas o que será que esse tipo de entretenimento traz para a nossa vida? O que os filmes dizem? O que as séries falam? O que os desenhos mostram? E o que as músicas cantam aos nossos corações? Nessa nova série de lives, você vai descobrir o que pode estar entrando na sua casa através das janelas da sua alma. Toda quinta-feira, às 8 horas, no Instagram da Sara Graciliano Ramos. Olá pessoal, bom dia! Nós estamos começando mais um culto de manhã nesse domingo maravilhoso pós-revisão. Ontem a gente teve uma revisão maravilhosa, foi muito bom, muitas vidas transformadas, a Arena, Conexão Unido e um só propósito, e muita gente teve um encontro com Deus maravilhoso. Eu quero que você aí, que participou do revisão passado, desse revisão de ontem, desculpa, eu quero que você comente aí, coloca aí, eu estava lá, eu fui transformado, eu fui para essa revisão, eu tenho uma nova história. E isso foi muito, muito, muito impactante, eu amei trabalhar nessa revisão. E assim, você que ainda não participou, fala com o teu líder, para de enrolação, e você precisa participar, porque foi muito bom, e Deus quer tocar a sua vida também, tá? Essas chances você também pode ter. Gente, vamos estar iniciando nosso culto hoje. E eu quero ler com vocês lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 14, só a primeira parte que fala: o coração sábio procura o conhecimento. Então, pessoal, eu creio que você tem buscado sabedoria. E a melhor forma da gente encontrar é assistindo nossos cultos. E principalmente essa série falando sobre sabedoria, que nosso pastor está ministrando sobre Provérbios, é onde nós vamos encontrar o conhecimento que a gente precisa para ter sabedoria, amém? Queria convidar você a fechar seus olhos. Vamos estar iniciando com uma oração maravilhosa e tremenda. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Dar-nos sabedoria, dar-nos conhecimento da Tua Palavra, nos dá um coração sábio e nos ensina, Deus, a andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? A gente vai estar indo agora para um louvor maravilhoso. Fica conectado aí que vai ter muito mais. No fundo da caverna, ouço tua voz me chamar, meu coração pulsa, posso respirar, só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Creio que venceu, creio que és a vida, creio que és o Cristo, Filho de
mesmo morto, a vida ressuscita, todo olho verá, todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita, todo olho verá, e todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita, todo olho verá, e todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita, 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 Senhor, que me chama para fora e fez o meu coração bater. Estou indo ao seu encontro, só pra te ver. Que me chama para fora e fez o meu coração bater. Estou indo ao seu encontro, só pra te Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez no nosso culto de domingo de manhã, o nosso culto da presença de Deus. E é sempre muito bom estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados por essa palavra maravilhosa. Quero te pedir, antes de seguirmos aqui com a nossa palavra, que você possa comentar, curtir e também compartilhar essa palavra, ok? Vai ficar postado aí nas nossas páginas, mas é importante você compartilhar e trazer os seus discípulos para ouvirem essa palavra, tá bom? E ao final da ministração, deixe o seu comentário, e no comentário você possa dizer que mais marcou você na palavra de hoje, amém? Faça isso em nome de Jesus. Queridos, voltando aqui para o nosso livro, estamos trabalhando, né, o livro de Provérbios, aprendendo sobre esse livro tão precioso, tão importante. Eu quero trazer para vocês um conceito, antes de entrarmos no Provérbios que vamos estudar hoje, eu quero trazer você para a seguinte questão. Há um ditado popular, há um provérbio popular, e se você me acompanhou na primeira live dessa série, né, no culto da semana passada, você lembra que eu expliquei exatamente o que é um provérbio, expliquei exatamente como eles estão presentes nas diversas culturas. Pois bem, há um provérbio, há um dito popular que, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Esse é um ditado, é um provérbio popular. Muita gente fala sobre isso. Principalmente na hora que dá um conselho para alguém e a pessoa não atende esse conselho, né? Pois bem, eu falei também da necessidade que nós temos de sempre estabelecer qual o parâmetro nas nossas vidas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos adotando e crendo, né, nós cremos nisso, que os provérbios da Bíblia, esses que compõem o cânon sagrado, eles são inspirados por Deus. E se logo são inspirados por Deus, é a direção de Deus para algumas áreas importantes da nossa vida. Mas eles vão contrastar, né, com alguns provérbios de outras culturas, ou alguns provérbios de sabedoria popular. E aí a gente vai sempre fazer a nossa tomada de decisão. E por que eu estou dizendo isso?
O provérbio que eu citei nesse instante diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quando nós vamos para os provérbios na Bíblia, e de uma maneira geral, o que nós temos? Vários conselhos de Deus para o homem. E em alguns casos, vários conselhos, é como se um pai estivesse sentando o seu filho ao lado e o aconselhando a respeito de várias coisas na sua vida. Então, pare e pense. Você vai seguir o provérbio da Bíblia, né, o provérbio que nós estamos tomando ele, acreditando como sendo provérbios inspirados por Deus, ou você vai tomar para você os provérbios da sabedoria popular. Então, essa é a tomada de decisão que a gente faz sempre, constantemente, e é importante você compreender esse detalhe, tá bom? Pois bem, vamos lá. Falando sobre o nosso provérbio de hoje, eu quero ainda fazer um destaque aqui com você. Quando eu falei na semana passada sobre a divisão do livro de Provérbios, então nós vimos que ele está subdividido em categorias. Eu li, né, nós estudamos o Provérbios número 1, e esse do 1 até o 9, de uma maneira geral, eles fazem um convite para o conhecimento, né? Ele faz um convite, até um convite poético, para que a gente possa buscar a sabedoria. Então é aquele chamamento, é realmente aquela introdução do livro, né? do 1 ao 9, nos convidando para, de fato, nós nos dispormos a buscar sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, como eu já disse, são provérbios que trazem, né, ditados curtos sobre a maneira ou maneiras corretas de nós vivermos. Pois eu vou pegar o capítulo 10, é o que nós vamos estudar hoje, é o primeiro provérbio dessa série, dessa nova série, ok? Então vamos lá, provérbio de número 10, eu quero que você acompanhe comigo aqui em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus, provérbio de Salomão. Então, mais uma vez, reforçando a autoria do provérbio. Um filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, já nos dando aqui, né, já vem mesmo forte na relação filho com o pai, filho com a sua mãe. Então ele diz que um filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então mostrando, né, como que a alegria de um homem, a alegria de uma mulher, ela está relacionada não apenas consigo mesmo. Quando a gente abrange, né, o conceito, abrange a maneira de observar a vida, a gente sabe que por mais bem-sucedido que seja um homem ou uma mulher, sempre ele vai esbarrar ou não em como um filho ou uma filha que ele tenha vai dar retorno, né, ou continuidade para essa alegria desse homem. Então, vamos entender. O que vai estabelecer a minha alegria, a minha felicidade, não é apenas aquilo que eu sou, mas aquilo que os meus filhos serão, interferirão diretamente na minha sensação de alegria, de felicidade. Ou seja, nós estamos de maneira muito ligadas, né, aos nossos filhos, às pessoas que fazem parte da nossa família, e isso traz diretamente essa sensação. Ou seja, você não está no mundo sozinho. E olha que eu estou apontando nesse momento o seguinte aspecto. Não o aspecto do filho que precisa obedecer, mas o aspecto do pai que é influenciado pela tomada de decisão dos filhos. Como que a tomada de decisão dos filhos interfere na alegria, na felicidade do pai ou da mãe. Bom, pensando sobre isso, nós precisamos compreender qual é o nosso papel como pais, como mães, né, as mães, como pessoas, e como nós estamos contribuindo para a formação dos nossos filhos. Ou seja, se eu tenho um filho sábio, eu logo vou poder ter no meu futuro alegria. Se eu criei o meu filho pela sabedoria. Se eu não criei meu filho pela sabedoria, o oposto disso é o insensato. É o que não tem conhecimento, é o que não tem sabedoria, é o que não pensa na hora de tomar suas decisões.
o resultado recai sobre os pais. É muito simples, basta você olhar no mundo à sua volta, você vai ver quantos pais e mães, né, quantas pessoas estão profundamente tristes, porque mesmo elas alcançando determinadas patamares na sua vida, às vezes são bem-sucedidas no trabalho, são bem-sucedidas de maneira acadêmica, são pessoas que alcançaram tantas coisas importantes, no entanto, não conseguem ter paz. Por quê? Porque os seus filhos não acompanharam a sua maneira de viver, não acompanharam a sua maneira de enxergar a vida. Ou seja, a pessoa muitas vezes dedicou tanto tempo para crescer na carreira, dedicou tanto tempo para estudar, e esqueceu de algo que também era extremamente importante, que era o cuidado, né, a criação dos seus filhos. A maneira como cria os seus filhos. Então, vamos ter esse entendimento, é muito bom nós pensarmos sobre isso. Então, você que, por exemplo, que ainda não casou, que pensa em ter filhos, antes de fazer isso, pense em como que você vai criar os seus filhos. E quando você tiver os seus filhos, que você possa aplicar de fato o seu planejamento. Porque muitas vezes com a correria da vida, né, com as muitas atribuições, acabamos terceirizando a criação dos filhos e depois as consequências não vai para quem nós terceirizamos. A consequência vai vir para você. Ok? Então vamos lá. Olha que nós só estamos ainda no versículo 1. O versículo 2 diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Ou seja, querido, ele está dizendo que aquilo que se adquire de maneira ímpia, de maneira desonesta, aquilo que se adquire de maneira errada, ele diz, isso não tem proveito. Interessante que basta a gente olhar o que acontece. Estávamos há pouco, inclusive, conversando sobre esse tema. A gente olha, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, né, onde os seus governantes, a gente vê uma sequência de governantes ali que, assim, só misericórdia de Deus. Mas foram pessoas que, de maneira ímpia, né, acabaram levantando grandes fortunas, fizeram grandes fortunas. Mas eu te pergunto, do que eles estão aproveitando? Qual é o ganho? Qual o real ganho disso aí? Muitos estão presos, separados dos seus familiares, tendo que devolver tudo o que roubaram, fraudaram, né? Tendo que amargar a vergonha, os filhos, a família. Ou seja, qual é o proveito, querido, de alguém que adquire tesouros como resultado da impiedade? Isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes nós olhamos assim, se você conversasse, por exemplo, com uma daquelas pessoas nos seus estágios iniciais, onde estava conseguindo ganhar, levantar suas riquezas, alguém que estivesse ali perto poderia dizer assim, mas rapaz, como é que pode? Eu trabalho tanto, dou um duro danado, estou aqui sofrendo, e essa pessoa com todo esse luxo. Porque a gente está olhando o hoje, o imediato. Vamos olhar lá na frente. Vamos ter a capacidade de enxergar lá na frente. A vida não é somente aquilo que estamos vendo. A vida é muito mais do que isso. A vida tem desfechos que muitas vezes nos surpreendem. Então, vamos adquirir conhecimento para viver melhor. O versículo 3 diz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Ou seja, aquilo que o ímpio deseja, para Deus é desprezado. Mas Deus considera aquilo que deseja o justo, aquilo que o justo pensa. Ou seja, aquilo que você medita, aquilo que você deseja, se você é justo, se você é coerente, se você tem princípios na sua vida, Deus considera aquilo que você deseja, tá bom? Versículo 4 diz, o que trabalha, olha que agora o negócio vai pegar. Ele diz assim, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ele está dizendo? Aquele que trabalha de maneira desleixada, esse vai empobrecer. Então vamos lá, vamos fazer duas colunas aqui. Uma é a de princípios, né, a serem seguidos, e a de princípio a não serem seguidos. Né? Um fazendo oposição ao outro, porque esse provérbio está trazendo sempre um princípio na oposição daquilo que você não pode seguir. Então vamos fazer essa lista para ficar bem interessante. E por que é importante fazer essa lista? Porque a pessoa diz assim, então ser justo basta.
Então, ser justo é suficiente. Nós estamos entendendo que não. Há aí uma escala para ser seguida, há aí uma listazinha para a gente observar. Ser justo, você faz com que Deus considere o seu desejo. Ser justo faz com que Deus olhe para você de maneira favorável. Ser injusto faz com que Deus não queira olhar para você, não considere o seu pedido. Mas ele não diz apenas isso, ele segue mais um passo. Qual é? Ele diz aqui, ó, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Aí ele diz, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Quer dizer que ele está dizendo, aquele que trabalha de maneira desleixada não vai crescer, não vai prosperar. Ele diz até empobrece. Então, ser justo, mas trabalhar de maneira diligente, ser ativo, estar antenado, não deixar as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecerem. Então você, sendo justo, atrair o favor de Deus para você, o olhar de Deus para você, depois você vai ser diligente, vai ser ativo. Isso vai, com certeza, fazer as coisas acontecerem na sua vida. Aí ele segue no versículo 5. O que ajunta no verão é o filho prudente, mas o que dorme na cega é o filho que envergonha. Olha o que ele está dizendo aqui. Aquele que junta, aquele que poupa, aquele que economiza, aquele que no momento em que tem abundância guarda, aquele que tem sua poupança, e abrindo parênteses, não necessariamente a poupança do banco, estou falando daquele que tem a capacidade de poupar. E a gente fala muito sobre esse princípio quando a gente já deu o nosso seminário, né, de fé e finanças. E que a gente possivelmente vai trazer ele aí futuramente, mais uma vez. Mas o que eu quero que você entenda é o que ajunta, ou seja, aquele que não gasta tudo que ganha, aquele que tem a capacidade de ter uma reserva, o que vai acontecer? É prudente. Ou seja, essa pessoa é prudente, por quê? Porque ele guarda. Não seja daqueles que são os da vergonha, que dorme na hora da colheita, que não trabalha, que não é ativo. Ou seja, primeiro princípio aqui, né, no versículo 5. Junte, guarde. Quem guarda sempre tem. Existem princípios que nós precisamos seguir. E vamos entender, Provérbios está nos dando direções para a nossa vida fluir de maneira mais tranquila, mais favorável e com mais conquista. Então, um princípio para você. Guarde, economize. Seja capaz de ter uma reserva. Por que eu preciso ter reserva? Para as horas de emergência. É um dos motivos. Por que eu preciso ter reserva? Porque as oportunidades aparecem, mas elas aparecem para quem está preparado. Como é que você vai encontrar uma boa oportunidade se você não tiver reserva? Você vai apenas ver as oportunidades surgirem e outras pessoas usufruírem dela. Então, cuidado. Versículo 6 diz assim: bênçãos caem sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Quer bênção sobre a sua vida? Seja justo. Quando você é justo, bênçãos caem sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Aí ele diz, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória do justo é abençoada. O que ele está dizendo? O justo, ele passa e deixa um legado. Seja através dos seus filhos, seja através dos seus discípulos, seja através de pessoas que amam, seja pessoas que admiram, ou seja, o nome dele continua sendo perpetuado. Quantas vezes falamos o nome de Davi? Quantas vezes falamos o nome de Paulo? Quantas vezes você usa como referência alguém que foi importante na sua vida? Por quê? Porque essa pessoa foi justa, impactou você, tocou em você de uma maneira, né, importante, marcou a sua vida. Ou seja, você perpetua a vida de outras pessoas quando você segue os seus ensinamentos. Pessoas vão perpetuar os seus ensinamentos, vão perpetuar o seu nome através dos seus ensinamentos. Então, muito importante esse conceito. A memória do justo é abençoada. Ele diz aqui no versículo 8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato paurador cairá. Preste atenção. O sábio de coração
aceita os mandamentos. Você tem sido sábio? Quando chega um mandamento, uma instrução, você recebe com... De que maneira você recebe? Quando seu pai, sua mãe te dá uma instrução, como é que você recebe? Quando o seu chefe, né, no seu ambiente de trabalho, te dá uma instrução, como é que você recebe? Se você tem muita resistência para receber instrução, você não está sendo sábio. Você pode até estar sendo insensato. Quando você recebe instrução, quando alguém te dá uma direção, como fica o seu coração? Você segue com facilidade ou você é resistente a isso? Versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. É o mesmo exemplo que eu acabei usando, né, dos governadores lá do Rio de Janeiro, e que são não é um privilégio do Rio de Janeiro ter os governadores que tem, né? Quantos e quantos da classe política são assim, mas não só os políticos, empresários também, pessoas que ocupam determinadas funções, mas que chegaram a alcançar determinadas situações de maneira ilícita. Olha o que a Bíblia diz: quem anda em integridade anda seguro. O andar seguro aqui não é andar com seguranças, não é andar em carros blindados, não, é ter a capacidade de andar na certeza de que não vai ser envergonhado, de que não vai cair na sua posição. Por quê? Eu não tenho medo. Não tenho medo porque eu não menti, não tenho medo porque eu não roubei, não tenho medo porque eu não fraudei, não tenho medo porque eu não fiz nada de errado, não tenho medo porque eu não traí minha esposa, não tenho medo porque eu não cometi erros com ninguém, não tenho medo porque não sou falso com os meus amigos, não tenho medo de que alguém fale mal de mim ou de que alguém vá falar para alguém que eu falei mal porque eu não falei. Então, queridos, muitas vezes as inseguranças da vida são resultado de posicionamentos que eu tenho. Então, alguns posicionamentos causam insegurança. Muitos dos medos que as pessoas têm são gerados pela insegurança dos atos que elas cometeram. Elas cometem determinadas coisas que colocam os pés dela em cima de areia malvediça. Então ela tem sempre medo de morrer. Quer ver uma outra coisa? Às vezes as pessoas têm certos medos que são somente o reflexo daquilo que elas fazem. Por exemplo, pessoas que são altamente desconfiadas de determinadas situações. Em geral, é porque ela comete aquele tipo de coisa. Então, ela sabe o que uma pessoa é capaz de fazer e ela se protege das outras, atribuindo àquela outra pessoa aquele problema. Por exemplo, um ladrão. O ladrão sabe exatamente como entrar numa casa, como não entrar, como abordar. Então, um ladrão andando na rua é um cara muito inteligente. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que a pessoa pode fazer. Ou seja, ele atribui às pessoas aquilo que ele faz. Então, o medo, muitas vezes, a insegurança na vida das pessoas é somente o resultado daquilo que elas praticam no seu dia a dia. Ok? Versículo 10 diz assim: o que acena com os olhos dá dores, e o insensato para a dor cairá. Ó, preste atenção, preste atenção. O que acena com os olhos dá dores. Sabe aquela pessoa que você diz assim: fulano, e aí, tudo bem? A pessoa não tem coragem nem de falar. Né? A pessoa não tem nem coragem de... Não, é só... O coitado só tem força para acenar com os olhos. Não tem força nem para levantar. Nem os braços tem condição de levantar. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Ou seja, quando um justo fala, sai vida. Por quê? Porque suas palavras são palavras justas. Sua palavra é uma palavra verdadeira. Sua palavra é uma palavra que edifica, que constrói, que levanta a moral. Não é uma palavra de destruição, é uma palavra que levanta a moral. É a palavra que faz as pessoas olharem para Deus. Então, a boca do justo é um manancial de vida. É uma palavra que abençoa, não é uma boca maldizente. Não, é uma boca que abençoa. Amém? Como tem sido as suas palavras? Ou como têm sido as suas palavras? São palavras
de crescimento, de desenvolvimento, são palavras de bênção. Como têm sido as suas palavras? Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Né? Quantas vezes é o amor que faz o perdão acontecer? É o amor que faz o acolhimento acontecer. O ódio não. O ódio traz briga, traz contenda, ira, raiva. É isso que o ódio faz. Mas o amor não. O amor, ele acaba cobrindo as transgressões. Ok? Vamos lá. Versículo 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Mas a vara é para as costas do que é falta de entendimento. Olha o que a Bíblia está dizendo, querido. Aquele que falta entendimento vai apanhar. E não é verdade? Quem falta ou quem não tem entendimento, apanha. Se não apanha do pai, apanha da polícia. Se não apanha da polícia, apanha da vida. De alguma forma vai apanhar. Ou seja, todo o entendimento que você não adquire, se você não adquire pela sabedoria, você vai adquirir por meio da, como diz a Bíblia, da vara. Então, a vara ou a pisa, né, apanhar para as costas daquele que é falta de entendimento. Tá certo? Esses dias eu vi uma mensagem, né, uma figurinha, né, dessas postadas muito bem. Eu parei para pensar sobre elas. Sobre ela e olhando uma perspectiva interessante. Tinha uma imagem de um jovem, um adolescente, eu acho, e uma mãe batendo nele. Batendo, corrigindo o filho. E ela dizia mais ou menos assim: assim foram educados os que hoje alegam seus pais. Era algo mais ou menos assim. Pois bem, né? Hoje em dia, um pai é praticamente proibido de corrigir os seus filhos. Existem leis que resguardam os jovens, os adolescentes, as crianças, da correção. A minha pergunta é: será que está correto isso? Será que os pais não teriam sim o direito de corrigir os seus filhos? É bem verdade que nós somos contra toda e qualquer sorte de todo espancamento. Isso aí não é nada disso. Mas será que um pai não pode corrigir os seus filhos? As pessoas que dão certo hoje na vida, como elas foram criadas? Como que elas foram corrigidas? Será que foram corrigidas somente com palavras? Faz uma lista de 10, 15 pessoas que você conhece que são bem-sucedidas hoje. Pergunta como é que elas foram criadas. Se elas foram criadas somente com as palavras ou elas foram corrigidas um pouco mais. Né? Vale a pena a nossa reflexão. Não é o tema de hoje, mas vale a pena para a nossa reflexão. Os bens do rico são a sua cidade forte. A ruína dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio para o pecado. Versículo 17. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é um insensato. 18. Tá? O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é um insensato. Então, não se apresse, né? Em dias onde as pessoas são muito apressadas em ser o primeiro que compartilhou, aquele que divulgou. Cuidado com o compartilhamento de informações. Cuidado com a maneira como você se propõe a divulgar determinadas informações, porque você pode estar agindo como um insensato. Cuidado realmente com as fake news. Não compartilhe aquilo que você não leu, aquilo que você não analisou. Leia, analise, cheque a informação, para que você não seja aquele que transmite, né, ou compartilha informações falsas, informações essas que podem trazer prejuízos muito grandes para outras pessoas, para famílias inteiras. Então, muito cuidado com isso, tá bom? E aí, no versículo 19, nós vamos encerrar com esse versículo, não vai dar, vai ficar como tarefa para você ler o restante do
do provérbio, né? Do Provérbios 10. Vamos lá. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. O que ele está dizendo? Quem fala muito tem uma grande tendência a errar muito, a transgredir. E não é assim? Geralmente você vê uma pessoa conversando, falando muito, em geral ali, você precisa ter muito cuidado para que não saia dali uma, duas, três mentiras, duas ou três orgulho, né? Palavras, expressões de orgulho e por aí vai. Então, como diz aqui, ó, o que refreia os seus lábios é prudente. Tenha cuidado no falar, seja mais atento ao ouvir. As pessoas são muito apressadas, né, no falar. Não, querido. Você pratique o ouvir. Quem ouve mais é sábio. Né? Praticar o ouvir vai te ajudar a crescer na sabedoria. Fale menos, ouça mais. Pratique esse princípio. Que você seja capaz, né? Por isso que você tem uma boca só e 2 ouvidos. Tem gente que parece que tem 10 bocas e um ouvido só. Então, vai por mim. Escuta mais. Fala menos. A sabedoria está dosada naquele que tem a capacidade de falar corretamente. E não é só o que falar, é quando falar. É o momento de falar. E a capacidade de ouvir. Ok? Então é isso. Por hoje, vamos encerrar com esse versículo 19. Não esqueça, compartilhe, né, essa palavra com seus discípulos, com as pessoas que você ama, para que essa pessoa possa também crescer em graça, sabedoria e conhecimento diante de Deus. Amém? Compartilhe essa palavra e não esqueça de deixar o seu comentário sobre o que mais Deus falou com você a respeito desse salmo. Amém? Então tira aquela foto, compartilha, posta aí nos seus comentários, né? Diga que você está sendo edificado pela palavra de Deus, porque é isso que eu espero em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez.
Glória a Deus, pessoal, isso mesmo. Maravilhosa a palavra. Eu queria deixar para vocês também, lá em Provérbios 28, 20, fala: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, gente, quando você é fiel a Deus, quando você tem bons direcionamentos, quando você tem uma conduta boa, você tem bênção cercando a sua vida. Uma das coisas que atrai bênção para você é o seu dízimo e sua oferta. A gente vai estar colocando aqui na nossa tela os dados bancários para que você possa fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Isso é muito importante para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Infelizmente a gente está acabando por hoje, mas hoje à noite tem culto presencial na nossa igreja e online também, que vai estar vai estar sendo transmitido ao vivo, tá? A gente se vê mais tarde e no próximo domingo nós temos mais a continuação dos provérbios que o nosso pastor tem falado. A gente se vê no próximo domingo. Que o Senhor abençoe você, proteja você, a sua família, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e coloque em você a paz, em nome de Jesus. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia
não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa.